Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, onde nós continuamos ainda trabalhando sobre o projeto de leitura, que tem como tema Ler é Descobrir o Mundo. Então, é um projeto no qual nós estamos realizando no intuito de fazer com que vocês tenham ainda mais, esse contato com a leitura. Isso de forma interdisciplinar, onde a gente está digamos que colocando conteúdos, também em cima do projeto de leitura. Agora eu quero aqui apresentar para vocês um pequeno vídeo, onde traz aqui o tema no qual nós estamos estudando, vamos estudar em ciências. É um tema que eu acredito que todos vocês sabem falar, sobre, já tiveram algumas experiências, E aí eu convido vocês a acompanhar. Então, como vocês viram no pequeno vídeo, nós vamos falar de plantas medicinais. Então, você já ouviu falar em plantas medicinais? Creio eu que vocês já tenham ouvido falar e talvez já tenham utilizado também sem saber que era uma planta no qual nós damos o nome de planta medicinal. Então, cite um exemplo. Então, digamos que você estava sentindo alguma dor e aí a sua tia, sua mãe, sua avó diz, faz um chá de tal coisa, de tal planta. E aí você vai lá e faz o chá. Seja capim-santo, seja erva-cideira, seja hortelã e tantas outras plantas nos quais no nosso dia a dia nós acabamos utilizando. E essas plantas, são sempre indicadas por alguém da nossa família, alguém do nosso convívio, que já fez uso e passa a indicar, para que outras pessoas também façam uso, acreditando que ela vai servir para aquele sintoma do momento, para aquilo que a pessoa está sentindo no momento. Então, você já usa ou já usou algum tipo de planta medicinal para tratamento de saúde? Costuma comprar algum tipo de planta medicinal? Cultivar alguma planta medicinal em casa? Quais? Então, eu creio que com essas perguntas vocês têm muitas respostas, sobre isso. Quem nunca tomou um chazinho de camomila, um chazinho de limão, de folha de laranja e por aí vai. Então, são inúmeras as vezes que nós tomamos, chás, xaropes e tudo que vem de plantas. E aí é o que nós temos como exemplo de plantas medicinais. Acredito que vocês também tenham, na casa de vocês, alguma planta que eu poderia chegar e perguntar para que serve, que você diria, isso aqui eu tomo no momento que eu estou com dor de cabeça, quando eu estou com uma rinite alérgica, quando eu estou sentindo febre e tantas outras situações. Então, plantas medicinais, o que é? É qualquer espécie vegetal usada com a finalidade de prevenir e tratar doenças ou de aliviar sintomas de uma doença. Então, é isso, É uma espécie vegetal que nós utilizamos para prevenir ou tratar alguma doença ou aliviar um sintoma. Então, as plantas medicinais elas são usadas há muito tempo por nossos antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Então, principalmente pelos nossos avós, tios, que eles já fizeram muito uso dessas plantas, eles acabam indicando
em algumas situações nos indicando, né, tal planta serve para isso. E a gente acaba, né, fazendo uso daquela planta. O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos é um conhecimento popular que vem sendo passado de geração a geração ao longo dos séculos. Então, como eu já havia falado, né? Essas plantas elas são usadas justamente pela indicação de pessoas que acabam nos indicando. O pai passa para o filho, que aí o filho ele faz uso e aí ele percebeu que serviu, ele já indica para outra pessoa. E assim esses conhecimentos eles vão passando de geração por geração. Mesmo diante do avanço da medicina em diversas partes do mundo, no Brasil as plantas medicinais costumam ser a alternativa para uma parcela da população de baixa renda, devido a diversos fatores, dentre os quais o custo elevado dos medicamentos e etc. Então, é grande a quantidade de pessoas que fazem uso, né, dessas plantas medicinais quando tem algum problema ou alguma doença. E muitos, né, optam por utilizar remédios, né, a partir de plantas medicinais, remédios caseiros, e deixa de ir comprar, né, um remédio ali na farmácia, deixa de fazer uma consulta. E aí é o que fala, né, que mesmo que a medicina ela venha avançando, mas mesmo assim ainda é grande a parcela da população que faz uso dessas plantas. Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas doenças. Então, algumas comunidades bem distantes, né, das cidades, que não têm muito acesso, acabam fazendo uso apenas dessas plantas como medicamentos para momentos que tiverem com alguma doença, algum problema. Estima-se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de algum vegetal para aliviar sintomas de alguma doença. Então, é só reafirmando, né, o que eu já havia falado, né? Grande a porcentagem de pessoas que fazem uso de medicamentos. Elas são usadas após indicação de amigos e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos. Então, se você for no médico, ele não vai te indicar uma planta medicinal. Toma um chá de camomila, tome um chá de capim-santo. Não vai indicar. Então, elas podem ser usadas de forma frescas, logo após a coleta, ou então secas, né? Tem algumas que a gente costuma ver as pessoas guardando as folhas secas, as cascas, e isso vai depender da espécie, né, e de como ela deve ser preparada. O modo de preparo também varia com a espécie e deve ser avaliado cuidadosamente. Então, é importante que, se alguém nos indicar uma planta que a gente não tiver conhecimento, que a gente pesquise, né, para que não corra o risco de tomarmos um chá ou um xarope, algo de uma planta que venha nos causar algum problema. Muitas pessoas utilizam essas plantas com a falsa ideia de que elas apresentam um risco menor quando comparadas aos medicamentos. Então, há pessoas, né, que fazem tanto uso dessas plantas que acreditam que elas, digamos que possuem menos risco do que os próprios medicamentos. Então, esse é um problema extremamente grave, pois algumas plantas utilizadas tradicionalmente nunca foram alvo de estudos toxicológicos e mesmo assim continuam sendo utilizadas. Então, tem algumas plantas que já foram feitos estudos e que foi comprovado, né, que realmente elas servem. Mas tem algumas plantas que as pessoas fazem uso, mas digamos que correndo um risco pelo fato de que nunca foi feito um estudo. Por isso que é importante, né, termos esse cuidado de antes de utilizar, pesquisar, ver se realmente ela não causa algum problema no nosso corpo. Aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, capim-santo, erva cidreira, temos também camomila, babosa, né? A babosa ela possui um gel no qual ele é utilizado também em várias situações. Há muitos outros exemplos de plantas medicinais que são usadas como compressas, né? Que é quando a pessoa faz tipo um chá
ou algo do tipo e coloca em cima de um ferimento ou de algum lugar machucado, né? Coloca em um tecido, como a gente pode ver nesta figura aqui, ó. Coloca, seja, por exemplo, um chá ou algo, né, do tipo, ou a lavagem, né, e coloca nesse tecido e coloca o tecido em cima do local no qual está machucado, sentindo dor, ferimento ou algo do tipo. Também são usados chás, né, que seja da raiz, semente, casca ou folha, isso vai depender da espécie. Então temos outros exemplos, gengibre, boldo, quebra-pedra, canela, endro, erva doce, entre muitos outros que são utilizados, né, seja chá, compressa, lavagem ou também xarope, né, como a gente observa aqui nesta colherzinha. E aqui nós observamos a babosa, né, que ela possui esse gel, no qual ele é utilizado em várias situações, como por exemplo ferimentos. E era isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Na próxima semana estarei colocando atividade e gostaria que todos vocês respondessem. Tchau e qualquer dúvida estou à disposição.